Sejam bem-vindos a mais um episódio do Missão 737. E aqui eu ensino vocês a trilharem um caminho claro para viverem mudanças reais, alcançáveis em suas vidas. Eu sou Mário Meir e o tema de hoje é como vencer a ansiedade. Sei que alguns de vocês passam por esse problema. Sei que alguns de vocês, muitos de vocês, conhecem pessoas que passam por esse problema. E esse assunto de hoje é um assunto extenso, um assunto polêmico, um assunto de interesse quase que social, né? Nos tempos de hoje, ele tem uma questão de utilidade pública. Vou trazer alguns conceitos, algumas diferenças. Vamos trazer a visão da psicologia em relação à ansiedade e vamos trazer também a visão da Cabala em relação à ansiedade. Existe essa definição de ansiedade dentro da Cabala? Ou a ansiedade é uma terminologia e uma definição bastante moderna, né? Dentro da estrutura humana, né? Dentro da composição dos conhecimentos humanos? Sim, é fato que não existe uma palavra, você nem vai encontrar uma palavra em aramaico para ansiedade. Tamanha a não definição que existe no mundo antigo, no mundo tradicional, acerca desse sentimento. Embora a gente saiba muito bem que esse sentimento existe. A gente sabe que o rei Saul sofria disso, né? Sofria de ansiedade e depressão. A gente sabe disso pelas descrições históricas. E também como Davi apaziguava esse quadro de ansiedade do rei Saul, ainda nos primórdios da vida de Davi, ainda não o rei Davi, mas o menino Davi, tocando sua harpa, como ele usou a música, como ele usou o canto para poder sanar os problemas de natureza psíquica do rei Saul. Embora a palavra ou a definição ansiedade não tenha surgido em nenhum momento na história de Davi. Mas como a Cabala fala sobre esse estado de espírito, e aí eu vou começar contando uma história para vocês acerca da alma. É fato que numa condição natural, numa condição saudável, o ser humano não quer morrer. Nós não desejamos morrer. Numa condição estável, numa condição saudável, naturalmente nós desejaríamos a eternidade, desejaríamos estar aqui para sempre, com as pessoas que amamos, com essa vida, com esse sol, com a lua, com as sensações sensoriais que esse mundo nos confere. Ninguém saudável ou em sã consciência deseja morrer. Só que existe uma coisa que pouca gente sabe. Antes de nós nascermos, nós não desejávamos nascer. É isso que a Cabala nos explica. A alma não deseja nascer. Assim como nós não desejamos hoje morrer, antes de nascermos, a alma não desejava nascer. E aí, a alma que habitava o mundo espiritual, que habitava, né, a proximidade da força criadora, quando ela é convocada a nascer, ela se recusa. Ela diz, não quero, eu estou bem aqui. Eu estou bem aqui dentro dessa dimensão da totalidade, eu não quero ir lá para aquela dimensão física, desaprender uma série de coisas que eu já sei, correr o risco de tropeçar em uma série de coisas que eu sei que a existência física me dará como desafio, me fará tropeçar. Né? Recomeçar o processo de aprendizado, recomeçar o processo de correção. Eu estou bem aqui. Me deixe. Eu não quero nascer. Nascer dói. É assustador. Eu não sei o que eu vou encontrar do outro lado. E aí, nessa hora, a tradição ela diz que anjos
cercam a alma e começam a explicar para a alma por que ela precisa nascer. Começa a explicar para a alma qual é o propósito e o sentido dela nascer. A bênção que ela vem trazendo para todas as pessoas que ela vai conhecer ao longo da história da vida dela. Qual é a contribuição que ela pode realizar dentro dessa existência física, na vida das pessoas que já estão aqui. E a alma, ela é convencida. E nessa hora a alma é convencida, ela diz, tá bom. Então não me parece tão assustador, não me parece uma coisa tão aterradora. Eu aceito nascer. E a alma nasce. A alma nasce. Algumas nascem mais convencidas, outras nascem menos convencidas. Segundo a Cabala, é isso que explica alguns partos que são mais fáceis, outros são mais difíceis. Porque algumas vezes a alma se convence mais rápido, outras ela se convence, mas fica meio ressabiada. Será que é? Será que não é? Mas onde é que entra a depressão nessa história? Onde é que entra a ansiedade nessa história? Com o passar do tempo, se você não relembra a alma de por que ela está aqui, ela esquece. E na hora que ela esquece o sentido da vida. Ela esquece o porquê que ela está aqui. Ela esquece a razão e a beleza de estar na vida. E é nessa hora que entra um conceito, e esse sim é um conceito que aparece dentro da Cabala, que é um conceito chamado deixar-se, abandonar-se. E a alma, ela entra nesse estado de desistência de si, porque ela esqueceu aquilo que outrora ela sabia, aquilo que outrora ela lembrava de por que ela veio. E aí, nessa hora, você não tem mais aqueles anjos que estavam ali com ela antes dela nascer. E quem serão os anjos? Somos nós. Somos nós que não esquecemos. Somos nós que estamos aprendendo, que estamos lembrando constantemente por que a gente está aqui. Que estamos lembrando constantemente a razão da gente estar vivo. A razão da gente lutar, a razão da gente se esforçar para levar luz para esse mundo, para a vida das pessoas. Nós ocupamos não só o lugar desses anjos, como nós também temos que diariamente, todos nós, lembrar a nossa alma de por que a gente está aqui. E não só por nós, mas por todas aquelas pessoas que se esqueceram. Se esqueceram porque não tinha ninguém ali para lembrar, porque se distraíram com outras coisas, porque alguns fardos, alguns pesos da vida se tornaram demasiadamente pesados, demasiadamente densos, a ponto de consumir totalmente a memória, o foco da pessoa. E ela esqueceu de alimentar a alma com esses argumentos. E ela vai esquecendo, e ela vai se abandonando. Eu queria começar contando essa história exatamente antes de eu entrar nos conceitos mais científicos, digamos assim, sobre a ansiedade, para vocês entenderem que eu estou aqui como um cabalista, não estou aqui como psicólogo, não estou aqui como psicanalista, não estou aqui como cientista. Eu estou aqui como um cabalista e essa é a tradição que me norteia. Essa é a visão que me norteia. E eu acredito plenamente nessa poesia. E como essa poesia, ela é suficiente para nos ajudar, nos auxiliar, junto com outras coisas, é claro, que também podem nos ajudar, que também podem nos auxiliar a curar isso, que é um dos maiores males atualmente na história humana. Os transtornos de ansiedade. O que é ansiedade? Insegurança constante,
medo paralisante. Não precisa ser tudo isso. Podem ser apenas um desses sintomas, ou podem ser todos. Preocupação com tudo, o tempo todo. Aquela incapacidade de estar no momento presente, aquela incapacidade de habitar no instante, porque a mente ela está corroída por um futuro projetado. A ansiedade ela te mantém num futuro imaginado. Ela te coloca dentro de uma cápsula do tempo e ela te lança lá para frente, num futuro imaginado, um futuro que não existe, um futuro que não é real. E acontece que quando essa ansiedade ela ganha ares adoecidos, porque existe uma ansiedade natural que nós temos e existe uma ansiedade que ganha ares adoecidos, esse futuro imaginado é sempre da pior espécie. É sempre o pior cenário, é sempre o cenário mais caótico que a sua imaginação ela é capaz de criar. A ansiedade ela esmaga a voz da consciência. E no lugar da voz da consciência, deixa pânico e procrastinação, esse adiamento da vida. Então a ansiedade ela tem essas características, entre outras que se desdobram a partir dessa. Isso para não citar as características psicofísicas que podem decorrer dessas características, tais como taquicardia, aumento da pressão arterial, tontura, enjoo, mal-estar constante e outras coisas que derivam dos elementos causais, dos elementos originários de natureza emocional. O medo é filho da ansiedade. É um desdobramento quase que natural da ansiedade. Ao entrar num processo crítico de ansiedade, nós vamos em direção ao medo. E o medo causa uma cegueira psicológica em relação às nossas potencialidades. A gente começa a não enxergar a nossa real potencialidade, a nossa real capacidade de fazer, de realizar, de superar. A gente passa a subestimar a nossa potência. O fato é que a ansiedade ela pode vir a roubar a nossa energia, a nossa vitalidade. E, de fato, ela pode ser o estopim para muitas doenças. A ansiedade possui raízes ancestrais, de forma que ela tem um propósito biológico e diria até antropológico na existência humana. A ansiedade, num certo grau, a ansiedade, num certo aspecto, ela desperta um estado de vigília, de estar à espera de um risco iminente, de um perigo iminente. Eu diria que a ansiedade num grau saudável, e sim, existe uma ansiedade num grau saudável, é o que nos prepara para os desafios. Ela tem essa função biológica. Um ser humano sem um grau saudável de ansiedade, ele se torna leviano, imprudente, apático em relação aos desafios. Mas quem é tomado pela ansiedade, quem é dominado pela ansiedade, está à espera constante de uma dor que a pessoa tem certeza que vai chegar. A pessoa tem certeza que essa dor vai aparecer. E quando isso se torna crônico, quando isso se torna fora do controle, a pessoa passa a viver em função dessa possibilidade de uma dor chegar. E aí, nesse ponto, a ansiedade vai afetar o sono. A pessoa não consegue dormir. Por que a pessoa não consegue dormir? Porque ela está à espera de alguma coisa chegar. Qual é a causa essencial da insônia? Eu estou esperando algo chegar. E é algo que não é real. Então, às vezes eu nem sei o que é. E aí eu me torno uma espécie de guardião da noite que está ali na postura de espreita, porque me sinto responsável por preservar a minha vida e talvez até a vida das pessoas à minha volta. E nessa postura de guardião da noite eu não durmo. Nessa postura de guardião da noite eu fico ali na espera, na expectativa eminente do risco.
um risco que está dentro do meu diálogo interno. Então, a ansiedade ela tem várias faces. Ela vai de uma face natural, razoável. Eu diria que numa dose razoável, ela tem um propósito de existir. E ela pode chegar num grau adoecido, chamado de transtorno de ansiedade. E aí é quando ela chega num grau onde ela sai do controle. E ela já começa a afetar funções fisiológicas. Mas é muito fácil as pessoas se autodiagnosticarem, e é importante falar sobre isso também, como ansiosos. E, aliás, esse é um dos outros grandes males da contemporaneidade, que é essa disponibilidade que a gente tem de traçar diagnósticos. O acesso à informação, né? Esse anjo da contemporaneidade chamado Google transformou quase todo mundo em especialista. Eu estou sendo irônico, é claro. E todo mundo acaba se sentindo apto a traçar diagnósticos, rotular. Como é que você está? Eu estou com uma crise de ansiedade. E, gente, às vezes é só tristeza, tá? O que não é ansiedade? Existe uma coisa dentro da existência humana chamada tristeza. Eu sei que pouca gente usa esse termo hoje em dia. Aí o sujeito hoje em dia ele está só triste. Mas como hoje em dia a tristeza é uma coisa estranha, porque a gente vive numa sociedade que faz uma apologia constante à felicidade, uma apologia permanente ao sorriso, uma apologia incessante e massacrante do furor. Tudo tem que ser uma grande festa, que a gente desaprendeu a ficar triste. E aí, às vezes, o sujeito ele só está triste, ele só está frustrado. E aí você pergunta para ele, o que você tem? Eu estou tendo uma crise de ansiedade, estou deprimido. E pode ser que não seja. Pode ser só tristeza. A gente precisa tomar cuidado com os diagnósticos. Não só porque a maioria de nós não tem capacitação para traçar diagnóstico, a gente só tem conhecimento superficial, como também os diagnósticos eles se tornam perigosos, porque eles se tornam personagens. E aí eu me visto do rótulo de ansioso. E junto com isso vem uma série de elementos que vão moldar a minha face diante do mundo. Eu me visto do diagnóstico de deprimido. E aqui eu não estou falando da depressão real. Eu estou falando da depressão como classificação leviana da tristeza. Aquela depressão a depressão de Google. Não estou falando do sujeito que foi a um psiquiatra, foi a um psicólogo e efetivamente foi diagnosticado a partir de um conhecimento, de um processo analítico. Não estou falando disso. Eu estou falando do uso expressivo dessas palavras, ansiedade, depressão, de forma leviana. Porque eu praticamente não consigo escutar hoje em dia as pessoas dizerem: como é que você está? Eu estou muito triste. As pessoas não dizem mais isso. As pessoas dizem: eu estou com uma crise de ansiedade. Ou eu estou deprimido. Porque isso economiza alguns caminhos. E, de uma certa forma, isso coloca a pessoa num lugar de passividade. E, às vezes, gente, é só tristeza, não tem problema. Eu venho de uma tradição onde as pessoas ficam tristes. O texto bíblico ele está cheio de momentos em que as pessoas, em que os homens da Bíblia, eu falo os homens porque isso é muitas vezes mais difícil para os homens, porque os homens eles foram criados desde os primórdios a não expressarem seus sentimentos, porque a expressão dos sentimentos representaria um sinal de fraqueza diante de outros homens, diante das mulheres, diante da sociedade.
E eu faço parte de uma tradição onde os homens da Bíblia, eu estou falando de homens do final da Idade do Bronze, choram. Os homens da Bíblia choram. Os homens da Bíblia rasgam suas vestes em luto. Os homens da Bíblia se entristecem. E está tudo bem, eles não se tornam menores por causa disso. Eles se permitem a vivência da tristeza. Com integridade, com honestidade. A gente precisa tomar cuidado com os diagnósticos autoimpositivos, muitas vezes. Diagnósticos formam pontos de aglutinação fixados. Um ponto de aglutinação é uma fixação. E uma fixação é uma história permanente que eu conto na minha cabeça. Eu acordo e já penso, eu sou deprimido. Eu sou ansioso. E aí eu conto essa história na minha cabeça. E aí eu vou enfrentar as coisas da vida já com essa história pré-formulada e fixada na minha consciência de que eu sou ansioso, sou deprimido e pronto, eu visto a roupa do ansioso, eu visto a roupa do deprimido e está formado todo o contexto cenográfico da minha vida, não que ele seja falso, mas ele cria um entorno facilitador da depressão e da ansiedade. A vida, muitas vezes, contém elementos de frustração. E está tudo bem. A vida contém elementos de desânimo. E está tudo bem. Tristeza existe, medo existe, pessimismo existe, angústia existe. E todas essas coisas podem ser transitórias, elas não precisam ser fixas. E tudo pode ser parte da vida normal. Angústia pode ser parte da vida normal. Frustração pode ser parte da vida normal. Tristeza, pessimismo, desânimo, um dia ruim, falta de humor. Tudo isso pode fazer parte da vida normal. Tá, gente? A gente foi programado, condicionado, adestrado, muitas vezes pela própria mídia, a considerar que existe algum problema na nossa vida se a gente não está o tempo todo sorrindo, ou se a gente não está o tempo todo eufórico, ou se a gente não está o tempo todo sendo sucesso. A dor faz parte da experiência humana e muito frequentemente ela singulariza a experiência humana e muito frequentemente ela enobrece a existência humana. Quando essa dor ela tem aspectos razoáveis, mas a gente perdeu a medida do razoável. E aí qualquer dor é doença. Precisamos nos acostumar, inocentar a dor. É preciso inocentar a dor. Porque se a gente não inocentar a dor, a gente cria espaço para o sofrimento. Normalmente o sofrimento ocorre quando a gente despreza a possibilidade da dor. Eu não quero sentir dor, então eu evito a dor de todas as formas possíveis. Eu não quero olhar para a dor, eu não quero me deparar com a dor, eu evito a dor de todas as formas possíveis. Inevitavelmente, para onde eu vou? Para o sofrimento. O que é um sofrimento? É uma história que eu conto. Não estar realizado, não se sentir feliz, se ver na maior parte do tempo frustrado, pode ser apenas uma fase na sua vida. Não precisa ser uma roupagem, não precisa ser um rótulo, uma classificação categórica de quem você é. Nada disso garante diagnóstico. Mas, é claro, aponta uma urgente necessidade de você mudar a direção da sua vida. É claro, se você está vivendo uma situação de frustração que se repete, se você está vivendo uma situação de infelicidade, se você está vivendo uma situação de desânimo, de tristeza, isso não necessariamente torna você um indivíduo doente. Mas é claro, isso indica que mudanças precisam acontecer.
mudanças, né, que apontam para uma mudança de rumo, de direção da sua vida. E talvez esse seja o grande sentido pedagógico da tristeza. O grande sentido pedagógico e de aprendizado que a tristeza nos traz é a vida dizendo: está na hora de mudar o estilo de vida. Está na hora de mudar de direção. Está na hora de mudar. Está na hora de buscar ajuda. E só você pode fazer isso. Ninguém vai fazer isso por você. Não é raro ver as pessoas se escondendo atrás de rótulos, de diagnósticos, de vitimizações e de desculpas. E eu não estou falando aqui da depressão diagnosticada. Mas pessoas que se escondem atrás disso, para não enfrentarem as frustrações e as dificuldades que são naturais na vida. E que só você pode resolver. E só você pode resolver no instante, não no futuro, não no que foi, mas nesse momento. Ansiedade é vista como algo crítico. Quando ela passa a existir, levando a gente para uma perda de liberdade. É aí que a ansiedade se torna crítica. Quando ela me faz perder a liberdade. Enquanto ela é um sentimento, enquanto ela é uma sensação, enquanto ela é, né, apenas um incômodo existencial, ela está num nível razoável. Em que momento ela se torna crítica? Na hora em que ela me faz perder a liberdade. Se a tua ansiedade, seja honesto, se ela te faz perder a liberdade, ela não é uma simples questão de força de vontade, não é uma simples questão de força de falta de esforço. Simplesmente você não consegue. É quando a sua paralisia se torna tão forte ao ponto de você deixar de fazer coisas que são importantes para a sua vida. Nessa hora, a ansiedade, ela acendeu o sinal vermelho, ela acendeu um sinal crítico. Quando você começa a não conseguir fazer coisas que são importantes na sua vida e esse não conseguir se torna repetitivo. Ou quando você perde o prazer, ou quando você perde o sentido de vontade. É quando ela se torna tão forte ao ponto de simplesmente fazer você parar de fazer o que você sempre gostou de fazer, sendo que não houve nenhum impedimento externo. Então, eu gostava de ir para festa. Aí chegou a pandemia, eu não fui mais à festa. É ansiedade? Não, é pandemia, gente. Não é ansiedade. Agora não tem pandemia, tem festa. Eu sempre gostei de festa. E eu não vou para festa, pode ser que tenha chegado num ponto crítico. Às vezes pode ser que você tenha parado de gostar de festa também, tá? Acontece. Ansiedade se torna uma questão crítica quando ela faz você perder a capacidade. Eu não tenho mais capacidade para lidar com isso. Eu não tenho mais a capacidade para lidar com essa questão. Quando se pode dizer que a ansiedade é um ponto crítico na vida? Em que momento a gente pode afirmar que a ansiedade é um ponto crítico? Quando a pessoa ela entra num estado de desistir-se. E essa é a expressão cabalista para a ansiedade. E para a própria depressão. É quando a pessoa ela entra num estado de desistir-se. E isso significa o quê? Desistir e abandonar a si mesmo. Quando eu desisto e abandono a mim mesmo. Tenho taquicardia, respiração afetada, procuro respirar. Taquicardia, aumento da pressão arterial, né? Desequilíbrio no processo respiratório, algumas vezes enjoo, algumas vezes
ânsia de vômito, são todos desdobramentos possíveis de um transtorno de ansiedade. O transtorno de ansiedade, ele pode ser tratado com medicamento, e por favor, não demonizem isso, tá? Porque às vezes isso é necessário, ou pode ser tratado sem medicamento, ou pode ser as duas coisas. Ou você pode aplicar, dependendo do grau, você pode simplesmente mudar o seu estilo de vida. Pode ser que você tenha que, durante um tempo, fazer uso de algum medicamento. Não tem problema isso.